Oi, gente! Vamos começar mais uma, concluindo o assunto de ontem. Vou colocar aqui nos comentários o tema da live. Tá travadinho ainda. Para quem entrar já enxergar o tema. Enquanto o Instagram notifica as pessoas que a live está começando, vou colocar aqui amor. Olá, sejam bem-vindos a começando uma nova live. Daqui a pouquinho vou colocando aqui o tema. Amor ou apego? Uma live que nós iniciamos ontem. Oi, Isa, tudo bem? Requintes, seja bem-vinda. Amor ou apego? Bom, ontem eu comecei a falar sobre esse assunto, falamos 50 minutos e parece que foi pouco, porque ficou bastante coisa para falar. Mari, seja bem-vinda. Eli, sejam todos muito bem-vindos, porque o assunto ainda vai continuar. Alan, seja bem-vindo também. Ontem eu falei bastante sobre amor, aliás, mais sobre o apego do que sobre o amor. Só que depois que eu desliguei a live, eu lembrei de um monte de coisa que eu podia ter falado, que pode ajudar ainda mais. Então, eu decidi continuar hoje. Eu até tinha um outro tema para hoje, tinha um convidado, mas a gente resolveu mudar, levar esse convidado para a semana que vem. E hoje eu concluí esse assunto que eu comecei ontem, porque eu acho realmente muito, muito importante. Então, ontem eu comecei com uma historinha falando sobre o urso que se queimava na panela. Quem estava aqui ontem ouviu essa história, né? Seja bem-vinda, Dona Helena Sardelli. Olha só quem está nos prestigiando hoje. Então, eu vou, como essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, eu vou subir ela para o YouTube depois, eu não vou me alongar muito agora nesse início para a gente já poder começar o conteúdo, ok? Ontem eu comecei a live falando sobre a história de um urso que se queimava na panela. E mesmo enquanto queimava, ele mantinha a panela porque ele achava que alguém estava tentando tirar, certo? Se você não viu a live de ontem e depois dessa, né, quiser se inteirar do assunto completo, ela já está lá no YouTube, porque aqui do Instagram ela já sumiu. Mas está lá no meu canal no YouTube, Laine Sardelli Relacionamentos, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou começar com uma outra historinha para que vocês compreendam melhor, cada vez melhor, o que é esse apego e o quão prejudicial ele é na nossa vida. Ah, que bom, não perde tempo, né, mãe? Então, como que funciona? Existia em uma terra distante um príncipe que vivia em um castelo. E todas as tardes ele saía ali na janela para ele ver tudo aquilo que tinha, aquela vista maravilhosa. Mas ele já estava entediado, né? Porque todos os dias ele olhava, era a mesma visão, a mesma visão. Um certo dia, ele decidiu vir um pouco mais cedo do horário que ele costumava parar naquela janela. E ao parar naquela janela, ele percebeu que era outono e vinha uma andorinha. É andorinha? É andorinha. E vinha uma andorinha voando e parou na janela dele e começou a cantar. Ele ficou encantado com aquela andorinha. Ele falou, gente, que passarinho tão pequenininho, mas que canto mais lindo desse passarinho. E ele ficou muito encantado. A andorinha cantou como se estivesse cantando para ele e foi embora. E ele percebeu que horário que era aquele, porque no outro dia ele ia voltar no mesmo lugar para ver se a andorinha poderia voltar e cantar para ele novamente. Assim ele fez. No segundo dia, ele ansiosamente aguardou. No horário certo, ele foi lá para a janela, a andorinha veio e cantou para ele novamente. E ele ficou encantado com o canto da andorinha novamente. A andorinha foi embora. No terceiro dia, ele acordou de manhã e falou, nossa, mas essa andorinha, será que ela não está com sede? Será que ela não está com fome? Será que ela não sente frio? E aí ele foi, buscou um dos seus servos e pediu para que ele fizesse uma cabaninha, uma casinha para essa andorinha. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, tá bom? Alisson, Matheus, Vitória, tia Nena, Fabiana, sejam bem-vindas. Então, ele foi e pediu para que o servo dele fizesse uma casa para essa andorinha. E nessa casa, ele pediu para colocar insetos e para que colocasse água para essa andorinha. E, novamente, ele foi lá no horário certo, na janela dele, debruçou na janela aguardando a andorinha e ela veio cantar. Quando ela veio e assentou lá na janela perto dele, ela percebeu que tinha uma casinha ali.
E ela entrou na casinha e ela comeu os bichinhos que ele colocou, ela bebeu a água que ele colocou e demorou um pouquinho mais ali, cantou um pouquinho mais, só que logo em seguida a andorinha foi embora novamente. Tiago, seja bem-vindo. Então a andorinha foi embora novamente. E ele ficou, nossa, mas por que essa andorinha não ficou aqui? Eu fiz uma casa para ela, coloquei comida, coloquei água, o que mais que ela quer? Ok, ele não conseguia dormir, perdeu o sono, por que essa andorinha não ficou aqui? E aí ele foi lá, conversou com o servo dele e falou o seguinte, eu quero colocar uma porta nessa andorinha, nessa casa, porque na hora que a andorinha vir, eu vou prender ela lá dentro, não vou deixar ela embora. Ela vai ficar aqui e ela vai cantar para mim. Assim o servo fez. No outro dia, ele novamente ficou lá na janela esperando e a andorinha veio, entrou na casinha. Na hora que a andorinha entrou na casinha, ele foi e fechou a porta da casinha. E a andorinha ficou presa lá dentro. E aí a andorinha ficou, mas por que ele me prendeu? Aí falou pra ele, por que você me prendeu nesse lugar? Porque ela não entendia o que era, né? Por que você me prendeu aqui? Me deixa voar. Ele falou, não, lá fora é muito perigoso. Tem caçadores, tem alguns outros bichos que vão querer te comer. E você canta muito bonito, então eu quero você aqui comigo, você agora é minha. E eu não vou te deixar faltar nada. Eu vou te dar água, eu vou te dar comida, eu vou te colocar aqui na janela para tomar um sol e você não precisa mais sair daqui. Eu vou cuidar de você porque agora você é minha. E ela ficou pensando, se ele vai me dar comida, vai me dar água, vai me colocar para tomar um sol, acho que não vou faltar mais nada mesmo na minha vida, eu vou concordar com isso. E ela, a princípio, gostou daquela ideia e ela permitiu que ele fizesse isso com ela. Passado alguns dias, ele foi e colocou a casinha do lado da cama dele. Então, todos os dias de manhã, ele acordava com ela cantando e ela feliz da vida cantando porque não faltava nada. Só que foi passando os dias, a andorinha foi ficando triste, muito triste, muito triste. Por quê? Aquele canto era fruto da liberdade que ela tinha lá fora. E a partir do momento que ela ficou presa, ela não tinha mais motivo para cantar, ela não estava feliz. E ela falou para ele, olha, eu não estou conseguindo mais compor as minhas músicas, eu não estou mais tendo ideias. E ele falou, não, isso é bobagem, vai melhorar, pode ficar aí que agora você é minha. Pode cantar as músicas repetidas. Passou-se mais um dia e quando ele chegou, a andorinha estava morta. Então, moral da história, o que ele gostava nela ela trazia da liberdade que ela tinha. A partir do momento que ele prendeu ela na casinha, que ele colocou ela dentro de casa e não permitiu que ela tivesse aquela vida externa lá fora, ela não suportou e ela morreu. E não é assim que acontece em muitos relacionamentos? Você já passou por isso? Você já viu alguém passar por isso? Quando um atrai o outro, quando um homem atrai uma mulher ou vice-versa, o que eles gostam, o que fez com que eles se atraíssem foi justamente essa história que eles tinham lá fora, aquela liberdade. Só que a partir do momento que o relacionamento começa com o apego, com o controle um em cima do outro, um vai perdendo o interesse pelo outro. Então, tanto a gente erra quando a gente quer controlar o outro, quando a gente se apega demais no outro, quando a gente permite que o outro se apegue na gente e nos controle. Entende? Não existe uma vítima e um vilão. Existem duas pessoas que acabam que concordam em algo, só que a princípio parece legal, mas quando o tempo vai passando, isso vai ficando extremamente desgastante e começa a doer, até que leva à morte. Não necessariamente a morte física, mas a morte dos próprios sonhos, a morte dos próprios objetivos, a morte de tudo aquilo que realmente importava para essas pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu comecei com essa historinha para a gente poder entrar de novo nesse apego que nós estávamos falando ontem, entendeu, né, Tiago? Que bom. Então, quem pegou na historinha no meio, eu só contei uma historinha para que possa exemplificar melhor o apego. Então, ontem nós falamos bastante, eu falei de muitas características de pessoas apegadas, para a gente ver se a gente consegue se perceber como pessoas apegadas ou se a gente não está permitindo que pessoas façam coisas com a gente que na verdade a gente não quer. Então essa live de hoje eu acredito que vai ser mais curta, não vai precisar do tempo que nós tivemos ontem. Eu só vou passar mesmo aquilo que eu trouxe, que eu não passei ontem. E caso tenha perguntas, dúvidas, aí sim vocês podem me trazer, tá bom? Tiago, aquilo que você me perguntou ontem no PV, eu vou responder depois, tá bom? Tito, seja bem-vindo. Olha que lindo, gente. Minha família tá em peso aqui hoje, hein? Bom, vamos lá. O que faltou ontem? Nós falamos sobre que o amor
significa vida, certo? O A, a etimologia da palavra, o A significa ante e o mor significa morte. Então, ante-morte. O que é ante-morte? É vida. Eu até dei um exemplo que se você pegar todas as escrituras da Bíblia e todos os lugares que está escrito amor, se você trocar pela palavra vida, tudo vai fazer mais sentido do que já faz, tá? Então, amor significa vida. O que é o amor? Tudo aquilo que gera vida. Aquilo que não gera vida não é amor. Aquilo que sofre, que faz sofrer, que faz doer, não é amor, é apego, tá bom? É querer controle da situação, controle das pessoas, controle dos objetos. Vocês conhecem alguém que tranca a porta do quarto e fala, aqui ninguém mexe, aqui é tudo meu? Percebe? Ontem eu expliquei isso, que não tem diferença. A pessoa que é apegada em uma área é apegada em todas as áreas. A pessoa que tem apego com as lembrancinhas, com os bibelôs, que acumula muita coisa em casa, tudo isso tem a ver com o apego. Porque assim como eu acumulo fora, eu acumulo dentro. Eu acumulo os medos, eu acumulo as traumas, as mágoas, os sentimentos, tudo aquilo que eu não preciso mais, certo? Então ontem eu dei as dicas no final. Negação à morte, isso mesmo, Elaine. Ontem eu dei umas dicas no final de como você pode melhorar esse comportamento e hoje eu trouxe mais algumas características para você se analisar, sabe, gente? Porque esses assuntos que a gente traz não é para você sair julgando ninguém, não. É para que a gente possa, Adriana, tudo bem? É para que a gente possa crescer na vida. É para que a gente possa olhar para os outros sem julgamentos e principalmente que a gente possa se conhecer. Que a gente possa se perceber nessa vida. Quais são os comportamentos que eu tenho feito que está funcionando, que está me levando de encontro com os meus objetivos e quais são os pensamentos, os comportamentos que eu estou tendo que está só me prejudicando. Beleza? Boa tarde! Bom, gente, então é o seguinte, o que faltou ontem eu falar e eu acabei esquecendo, mas também não dava tempo porque o nosso tempo era curto. Alguns comportamentos sobre o apego. Essa informação que eu estou trazendo para vocês, ela é tirada da Metafísica da Saúde. Tem alguns livros da Cristina Cairo, que é a escola onde eu estudo a psicanálise integrativa. O Instituto Cristina Cairo tem livros, ela tem uma trilogia de livros falando sobre a linguagem do corpo. Qualquer um tem acesso, consegue comprar pelo site, tá? Então, tudo isso que eu trago para vocês tem uma base, tem um fundamento. Não é só não tirei da minha cabeça, não. Tudo isso, na verdade, vem de um conhecimento milenar. Vem do Egito, vem dos primórdios, que com o tempo foi tirado da gente esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os comportamentos, quais são as características de pessoas que costumam ter apego? Então, uma coisa eu já falei agora e até nós comentamos ontem, né? Oi, Ana, tudo bem? Uma coisa que nós falamos ontem, mas nós falamos por cima, eu quero aprofundar um pouquinho mais hoje. Pessoas acumuladoras, pessoas que compram demais, compram por impulso, compram coisas que não precisam e guardam essas coisas. Além de comprar, elas guardam dentro de casa. Então, não tem lugar que a gente vai que parece um ferro velho, mas aí a pessoa fala assim pra você, não, eu não jogo nada fora, porque um dia eu posso precisar dessas coisas. Você conhece alguém assim? Às vezes é louça que acumula. E aí você abre os armários, tá amarrotado de louça, tá amarrotado de pano, de lençol, de toalha de banho rasgada, que já tem 1000 anos e a pessoa não se desfaz daquilo. Então, isso é um comportamento de pessoas apegadas. Sua mãe de novo, Thiago. Você identifica sua mãe com tudo, né? Que legal. Então, esse comportamento de acumular coisas, acumular bibelôs, acumular coisinhas, sabe? E com apego, não é só acumular para enfeitar ali, não. Se acontecer de alguém derrubar uma dessas coisas, meu Deus do céu, é inimizade na certa. Se alguém for lá e tentar limpar esses armários, tirar as louças que não usa, nossa, é inimizade na certa. Então, esses são comportamentos de pessoas acumuladoras.
guardar coisas que você não precisa mais, guardar presentes, porque às vezes a gente tem uma cultura, né, de que se alguém me deu, eu preciso guardar com carinho e guardar para sempre. Mas às vezes a pessoa te deu um presente que não te serve, que você não gostou, que você não vai usar e você não passa aquilo para frente. Então fica aquela energia parada ali dentro da sua casa, só acumulando energia negativa. Então, isso também é uma característica de uma pessoa apegada, porque aquela pessoa que te deu o presente, ela te deu, ela expressou o carinho dela no momento da entrega do presente. Isso não quer dizer que você tem que ficar com esse presente o resto da vida. Se você não utiliza, é melhor que você doe para alguém que vai utilizar. Tem até uma historinha, eu nem sei se é verdade, se não é, mas de Jesus, né? Que uma pessoa chegou e deu um burrinho para Jesus, falou: olha, Jesus, você está aí andando por todos esses lugares aí, esse calor, vou te dar esse burrinho para facilitar a sua vida. E ele aceitou o burrinho como presente. Ele andou um pouquinho mais no burrinho, encontrou uma pessoa cheia de sacola, cheia de trouxas de coisas, e ele pegou o burrinho e deu para essa pessoa. E a pessoa ficou feliz da vida e colocou a bagagem em cima do burrinho e saiu. Logo à frente, aquela pessoa que tinha dado o burrinho para Jesus falou: é o meu burrinho, eu não acredito, eu dei para Jesus, por que esse homem está com o meu burrinho? Aí voltou lá e perguntou para Jesus: Jesus, eu te dei um burrinho, por que você deu para aquele homem? O que aquele homem está fazendo? Ele falou: não, ele precisa mais do que eu, você deu para mim, tá ótimo, eu recebo e agradeço, mas eu não preciso dele nesse momento, então eu dei para aquela pessoa que precisa mais. Então, se quem te deu o presente ficar chateado porque você deu um presente para outra pessoa, o apego não é seu, o apego é da pessoa que te entregou, isso não é mais problema seu, certo? Então, ganhei presentes, por algum motivo não gostei, agradeça, nossa, obrigado de ter me dado e tal, mas eu não preciso guardar isso para sempre. Você pode passar para frente sim, sem problema nenhum, porque o ato, o gesto de carinho dessa pessoa vai ficar gravado em você para sempre, certo? A questão do presente. Então, por quê? Porque às vezes a gente não é acumulador, a gente não costuma guardar tudo, mas poxa, presente, eu vou me desfazer. Ah, não dá, né? Eu tenho que guardar. E não é assim que funciona, não precisa ser assim. Outra que a gente tá aí, tá fazendo sentido? Daí vocês ficaram quietinhos, aí eu não sei, de repente parou o áudio, né? Vocês não estão mais me ouvindo. Joga aí os coraçõezinhos, coloca aí nos comentários para eu saber que vocês estão aí, tá bom? Outro comportamento de pessoas acumuladoras, de pessoas controladoras, de pessoas apegadas, são disfunções no intestino. Intestino preso. Intestino preso são pessoas acumuladoras, são pessoas que têm dificuldade de soltar, tem a ver com medos. O nosso intestino, ele é um absorvente de emoções. Olha que coisa doida. Não tem alguns estudos que falam que o intestino é o segundo cérebro, que também tem os neurônios? Eu não sei exatamente sobre isso, mas se você tiver curiosidade, pesquisa depois. Mas o nosso intestino, ele é por onde a gente solta aquilo que não precisa mais. Olha que interessante. Se não presta mais para o meu corpo já absorveu tudo que precisava, tudo que servia, vitaminas, cálcios, aquele monte de coisa, né? Não presta mais, o que ele faz com aquele bagaço? Ele joga para fora. Por onde? Pelo intestino. Quando você prende quando o seu intestino fica preso, você quer dizer o quê? O seu corpo está te dizendo o quê? Que você está guardando coisas, que você está acumulando sentimentos, acumulando pensamentos que você não precisa mais. Então, acumulando coisas, você está apegada naquilo, apegada a coisas do passado, a sentimentos que não precisam mais. Então, o intestino preso tem a ver com acumulações, certo? E o intestino solto é mais ou menos o mesmo significado, porém o comportamento é outro, é quando você tem medo de soltar. E aí o intestino solta. Não tem até aquela frase que o pessoal fala: nossa, está se borrando de medo? Pois é, quando você está com medo de alguma situação, a tendência do seu intestino é soltar, é abrir de vez. Mas na verdade o comportamento é o medo, é o mesmo, é o medo de soltar, é o querer guardar para si. Faz sentido? Conhece alguém que tem intestino preso aí e que tem esse tipo de comportamento? Então, os intestinos são outro das características, tá? Presentes eu já falei. E como que eu vou saber, mais ou menos assim, o que é que... Vocês viram que eu falei muito do apego e do controle, né? Por quê? Porque o apego e o controle, eles andam juntos. Aonde tem apego, tem controle. Aonde tem controle, tem apego. Tá bom? Isso nós falamos bastante ontem, por isso que eu não vou
me aprofundar aqui. Então, de repente você olha e fala, Laine, eu não sou uma pessoa acumuladora, mas eu convivo com alguém que é. Como que eu vou reagir, né? No caso, de repente, Tiago, você mora com a sua mãe? De repente acontece isso na nossa casa, né? Eu não acumulo, mas tem alguém que acumula. Se você olhar ela acumulando, essa pessoa, se você olhar para ela, tá tudo bem? Você entende que é o tempo dela, que são coisas dela, tá tudo certo. Mas se você se incomoda com a acumulação do outro, quer dizer que tem algo aí no seu inconsciente que ainda precisa ser resolvido. Se você se incomoda com aquilo, se aquilo é para você um motivo de irritação, um motivo de tristeza, alguma coisa assim, então precisa ser olhado com carinho esse lado, tá bom? Controle dos objetos, eu já falei também. E aí, para finalizar as características do que faltou ontem, eu quero falar com vocês sobre o sentimento de angústia, porque a pessoa controladora, quando ela se vê numa situação que ela não tem o controle, que ela precisa soltar, né, que ela precisa, que ela se vê numa situação que ela realmente precisa mudar, porque ela tem muito medo de mudança. Ela sente angústia, ela sente aquele aperto no peito e ela pensa que parece que o mundo vai acabar. Quem é apegado sabe o que eu tô falando. Então, realmente pensa que aquilo é o fim, né? Que ela não vai conseguir suportar, que ela não vai conseguir passar para a próxima fase. É como se a vida dela dependesse daquilo. Só que não é bem assim. Aquela história lá do começo da andorinha, a andorinha morreu, o príncipe soltou a andorinha e ficou aguardando a próxima vir. Então, quer dizer, se a gente resolve apertar uma situação, querer segurar uma pessoa num relacionamento, querer segurar um filho dentro de casa e N coisas mais, a gente acaba se prejudicando e prejudicando a pessoa que está com a gente. Então, é um comportamento muito importante a ser analisado e a ser mudado enquanto há tempo, tá bom? Então, a angústia vem do quê? Vem do medo, o medo de perder e o medo de mudar. Então, a pessoa que é muito apegada, ela precisa fazer o quê? Se programar para as mudanças. Percebi que eu sou apegado, quero mudar isso, o que que eu vou fazer? Eu vou me programar para mudar. Vou mudar aos poucos, porque não adianta a gente querer fazer uma coisa do dia para a noite que a gente não vai conseguir, tá? O nosso inconsciente não permite mudanças muito drásticas assim. Acontece aquelas mudanças que você, por exemplo, vai num curso, sai de lá super motivado, daqui 3 dias você já desmotivou de novo. Então, o processo é lento, é demorado, é igual a borboleta no casulo. Ela precisa de um tempo, né? A lagarta precisa de um tempo dentro do casulo e precisa passar pelo processo sozinha para poder florescer. Então, a gente acontece da mesma forma, a natureza tem muito para nos ensinar. Bom, ontem eu dei algumas dicas sobre limpar aquilo que a gente não precisa mais, e isso vai ajudar muito. No nosso relacionamento, gente, funciona da mesma maneira. Quando a gente quer prender o nosso parceiro, o nosso cônjuge, parece que ele escapa pelos lados. Você aperta aqui, ele pula para cima, pula para baixo. Quando você solta e entende que essa pessoa está com você por opção e não por falta de opção, ele volta porque ele quer voltar. Esse sentimento de pressão é muito negativo no relacionamento. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Tá tudo em ordem aí? Vocês estão entendendo? Bem, então ontem eu falei sobre fazer as limpezas em casa, tirar aquilo que você não precisa mais. Aí o Thiago me trouxe uma pergunta no PV que eu resolvi trazer aqui para vocês porque eu achei bem válida. Ele falou assim: eu tenho muitas fotos de coisas que eu não preciso mais. Eu preciso jogar fora isso? Eu falei para ele o seguinte: fotos a gente guarda quando nos traz bons sentimentos. Então, se você está olhando suas fotos, pô, são suas recordações, é sua vida, não tem por que você jogar fora isso. Mas guarde as fotos que te traz bons sentimentos. Se são fotos que te trazem sentimentos ruins, você não precisa delas. Para que você vai guardar sentimentos ruins? Para que você vai guardar recordações de épocas que não foram tão boas na sua vida? Então, perceba o seu corpo na hora de jogar fora. Você vai perceber. Pergunta para você, Laine, no meu caso, Laine, você precisa dessa lapiseira? Você vai usar essa lapiseira? O teu corpo vai te responder se você precisa ou não desses objetos que você precisa jogar fora, precisa se desfazer. Outra coisa, tem gente que fala assim, eu vou separar tudo e vou vender. Não funciona, gente. Vender também é uma maneira de apego, porque você vai pegar o dinheiro e vai comprar outra coisa para colocar no lugar. Então, o ideal é doar.
doa de coração. Não tenha medo que o universo vai te mandar de volta alguma coisa que seja muito melhor para você, tá? Então, quando eu falo de limpar, de fazer a limpeza, de tirar de casa aquilo que você não usa mais, tira e doa. Doa para quem não tem, doa para quem precisa, não sabe quem é? Leva numa igreja, leva numa instituição, sabe? Tem um monte de lugar que recebe coisas para poder distribuir para quem precisa. Então, se você não tem uma finalidade para aquilo, procure alguém que vá dar uma finalidade boa para aquilo, para que outras pessoas possam utilizar, para que aqueles objetos sejam úteis para outras pessoas. Certo? Quem mais? Acho que era só isso, gente. Eu falei que hoje a live ia ser mais curta, que era justamente para poder tirar dúvidas, para falar sobre essa questão de como limpar, de como fazer essa limpeza, né? Porque a gente começa limpando por fora para poder limpar por dentro. Quando eu mostro para minha mente que eu estou afim de mudar esse comportamento, ela vai me ajudar a mudar. Eu fiquei muito feliz porque ontem eu indiquei 2 vídeos do meu canal e já tive pessoas que comentaram embaixo, sabe? Foi bem legal. Eu acredito que esse interesse em busca de conhecimento que pode fazer a transformação do nosso mundo. Se a gente ficar esperando que o governo ou que alguma autoridade vai trazer um conhecimento transformador para a gente, esquece que isso não vai acontecer. Somos nós que vamos mudar as nossas consciências, que vamos mudando dentro das nossas casas, com os nossos familiares, principalmente, né? Para começar, e daí que vai mudar, que vai virar a transformação do mundo. Que imagina, se você muda na sua rua, conversando com o vizinho, você consegue passar, transparecer um pouquinho da sua mudança. E assim a gente vai passando de um em um. O vírus não se contamina de um em um? Por que a gente não pode contaminar as pessoas com conhecimento, com amor, com carinho, com gratidão, com humildade? A gente pode. O vírus está aí, esse Covid-19 está aí para nos ensinar. Olha que lição que ele vem nos ensinar. Ele comoveu o mundo inteiro, não foi? Mobilizou o mundo inteiro. Por que nós não podemos mobilizar o mundo inteiro com amor, com gratidão, com carinho, com humildade, com paciência, com tolerância? Gente, toda essa transformação está nas nossas mãos. Não vamos esperar que alguma autoridade venha fazer isso por nós, porque não vai ser feito. Isso é um fato. Não adianta a gente brigar contra os fatos, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida de tudo que eu falei até aqui? Quem assistiu a live de ontem? Tiago, eu respondi essa pergunta. Tinha mais alguma coisa de dúvida? Se não tinha, eu vou finalizar a live, porque hoje é sábado, eu concluí o meu desafio que eu falei ontem. Olha só, eu me desafiei a fazer live todos os dias essa semana e eu consegui. Eu tô muito feliz com isso. E olha, esse é um desafio que eu jogo pra você. O que você vai se desafiar essa semana que vem? O que você vai fazer para você crescer? É limpar seus armários? É tirar tudo aquilo que você não precisa mais? Faça isso por você. Olhe com carinho para a sua vida, olhe com carinho para a sua transformação, que você vai gerar transformação em muitas pessoas. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que ficou para trás? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui do que eu coloquei. Essa questão, a gente pode perceber que dependendo quem fala com a gente, tem um peso diferente, né? Dependendo, igual eu ganho um presente do meu vizinho, eu posso doar a ele, mas de repente eu ganho um presente da minha mãe, pô, eu não quero doar, porque foi minha mãe que me deu, né? Tem um peso diferente. Então, quanto mais afeto a gente tem pela pessoa que nos dá algo, mais nos afeta na hora de se desfazer daquele algo. Mas coloca na sua mente que a pessoa que te deu o presente, ela te deu na intenção de te reconhecer na vida dela, não para que você guardasse aquilo para sempre, tá bom? Isso é bom até a gente pensar na hora de dar um presente para alguém. O que eu vou dar para essa pessoa? Será que ela vai usar ou será que vai ser o motivo dela acumular coisas na casa dela? Né? Vale a pena a gente questionar e estudar antes de dar um presente para alguém e não dar qualquer coisa só para falar que lembrou da pessoa. Tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui hoje, então. Uma live mais curtinha, só para complementar o assunto de ontem. Na segunda-feira, eu posto a programação. A semana que vem eu não vou fazer live todos os dias, mas eu quero fixar 2 dias na semana, às 18 horas, provavelmente, pra gente fazer duas lives por semana, todas as semanas. Eu quero fazer isso. Eu aceito sugestões de vocês, o que vocês querem
que eu diga, o que vocês querem que eu traga, qual a dificuldade aí que vocês não estão conseguindo entender, alguma situação está acontecendo e você quer me dar uma sugestão, eu aceito sua sugestão para a gente trazer para a live e colocar isso com clareza, né? Para que a gente consiga enxergar isso de uma maneira mais clara para a gente poder resolver. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus possa proteger a vida de cada um e que nós possamos ser luz nesse mundo. Porque lembra que quando eu mudo, o mundo todo muda. Até mais! Beijo para vocês! Tchau!